Pra ser sincero, eu fiquei muito reticente para gravar esse vídeo. Não queria, mas cada vez mais dentro dos meus pensamentos fui sendo convencido sobre a importância de termos esse momento, termos essa conversa. E hoje eu vou falar por que talvez seja a hora de parar ou de remodelar as coisas como são hoje aqui no canal. Isso também fala sobre a psicologia, sobre mim, obviamente também, mas principalmente sobre você que me acompanha, né, que segue comigo, que entende e que temos aí de alguma maneira essa nossa relação. Desde quando eu comecei aqui na internet, mesmo antes, né, de termos a psicoterapia online, né, desde quando eu era estudante sempre atuei aqui com outros canais, com outros projetos, e sempre gostei muito de tecnologia. E ali em 2018, né, no final de 2018, quase 2019, a psicologia se abriu para esse campo da psicoterapia online, antes muito tímida, né, mas a pandemia veio e acelerou tudo isso. Já até falei sobre isso em alguns outros vídeos. Com a pandemia eu não tenho o que reclamar, porque a psicologia ela tomou um espaço na vida das pessoas que a gente sempre ambicionou. Ao passo que toda essa situação muito trágica também nos trouxe diversas novas realidades, né? Gente perdendo emprego, perdendo renda, estamos aí diante de uma nova recessão, crise mundial. Quem acompanha o mercado financeiro, acompanha as notícias simples mesmo, já sabe disso. Mas de contrapartida, tenho também recebido cada vez mais pessoas já cientes e conscientes da importância da psicologia, de um acompanhamento psicoterápico. Mas é o seguinte, eu vou te dar aqui o histórico, né, a linha de pensamento, você vai entender melhor do que eu estou dizendo. Quando a gente estuda psicologia, inevitavelmente, até quando eu fui coordenador de curso, eu falava muito sobre isso, mas é uma coisa quase que inevitável. A gente acaba se debruçando muito para as doenças. Então, sempre que você vê algum vídeo sobre psicologia, você sempre vai ver alguma coisa sobre depressão, ansiedade, e de repente você até chegou nesse vídeo falando sobre isso. E baseado nessa procura, quando a pessoa chega no nosso consultório, geralmente ela está procurando soluções ou auxílio, né? Mas assim, eu confesso que mesmo tomando esse espaço, as pessoas entendendo mais a psicologia nesse sentido e ela sendo mais reconhecida nisso, mais do que era antes, mas eu também preciso aqui abrir meu coração e dizer que cada pessoa que eu recebo com muito amor, é muito bom e a gente fica muito feliz. Geralmente a primeira fala que eu falo: olha, meu nome é Sérgio, estou muito feliz que você esteja aqui. Vou até deixar meu WhatsApp aqui, sabe? Sempre que você me procurar, eu quero fazer o possível para poder te ajudar de alguma maneira. Mas toda vez que eu recebo isso, eu percebo o quanto que as pessoas acabam procurando o serviço de psicologia no ápice mesmo, quando está enfrentando problemas já maiores e muitos problemas que poderiam ser muito minimizados, né? Se não anulados, eu ousaria dizer, de repente, com uma boa prevenção. E o que eu estou falando? Então, cada vez mais a gente acaba estudando psicologia e as psicopatologias e as prescrições, especificamente na análise do comportamento e na terapia cognitivo-comportamental, os protocolos de intervenção, de acordo com a nossa visão de homem. E basicamente assim, a gente recebe uma pessoa com muita ansiedade, a gente vai analisar aquele estilo de vida, vai educar cognitivamente aquela pessoa e fazer com que ela perceba ali o modelo cognitivo, o seu funcionamento interno, tanto cognitivo, tanto comportamental, emocional, entender de onde veio aqueles comportamentos. A gente pode fazer alguns fluxogramas e muito do que eu criei esse canal era para compartilhar com vocês desses conhecimentos da psicologia. Dali a algum tempo é bem comum a gente receber feedbacks positivos, algumas remissões de vários casos. Tenho visto, né, é muito prazeroso ver essas remissões, essas pessoas evoluindo e percebendo e voltando a sentir prazer na vida e voltando a performar melhor no trabalho, voltando a ter qualidade de vida. Isso é muito bom. Mas não é só sobre isso a psicologia, sabe? E cada vez mais eu tenho debruçado sobre o quanto que a saúde não é apenas a ausência de doença. Isso é a definição, né, da própria OMS. Saúde é o completo bem-estar
físico, psicológico e social. E aí temos um pessoal dentro da psicologia que tem falado sobre essa visão de homem, né, entendida e conhecida como psicologia positiva, aonde por um momento, principalmente ali da década de 2010, começou-se a perceber que a psicologia também deveria falar sobre saúde, sobre prevenção, promoção, profilaxia. E aqui estamos nós, num canal de psicologia, onde já tivemos várias experiências aqui junto. E aqui eu trago alguns conceitos da psicologia comportamental, da psicologia cognitiva, mas eu percebi agora que lá no fundo, a gente, quando começa a falar sobre prevenção de saúde, psicologia, né, positiva e tal, a gente cai o risco de cair no básico. E é muito interessante quando isso acontece, porque solução para problemas complexos geralmente demandam soluções complexas, mas isso não se aplica a tudo e não se aplica à saúde. Então, cada vez mais eu tenho me pego pessoas que experimentam uma boa evolução dentro dos seus quadros, seja de ansiedade, depressão. E recentemente eu passei um bom tempo explicando todos os porquês, né? Por que nós devemos, por exemplo, tomar água. E quando eu falo sobre tomar água, você agora chega e fala, todo mundo sabe que tem que tomar água, mas você sabe o tanto? Existe uma conta do tanto de água que você tem que tomar por dia. Tem gente que arredonda, né? Fala 2 litros. Não. Como que nós vamos calcular isso? E o porquê? Qual o efeito, por exemplo, tá, do consumo de água sobre os aspectos psicológicos? Aqui nós somos neurônio. Estou dando só um exemplo, tá? Os neurônios, eles, né, são células que fazem ligação elétricas uma com a outra. E essa ligação, essa corrente elétrica, ela é conduzida justamente porque nosso corpo é feito em 70%, 80% de água. E aí todos esses efeitos, por exemplo, do consumo de água, fica então cada vez mais evidente que quando a gente faz uma consulta, cobra ali o valor, né, que hoje o CRP estipula e tudo, para falar sobre beber água, por exemplo, né? Lógico que existem muitos outros comportamentos. Isso a gente faz já até um pouco mais lá na frente. Mas, baseado nisso, que muita gente acaba chegando, né, até usar o termo, essa questão de psicologia integrativa, psicossocial, isso aí não funciona, isso aí tem gente que acha que é até esoterismo, né, ou coisa assim. Mas geralmente o que a gente observa são soluções como essa, que mudam e transformam, né, a soma desses comportamentos saudáveis que mudam e transformam essas práticas, esses sentimentos, essas emoções e o quadro emocional. Não é raro, né, em especial com pacientes depressivos, eu passar um bom tempo ali tentando mostrar, explicar, conscientizar e gerar, né, modificações no ambiente, modificações cognitivas, para que possamos começar a introduzir o comportamento de tomar sol, por exemplo. Já fiz vídeo aqui sobre a importância da vitamina D e muita gente sabe que a vitamina D funciona, por exemplo, como um hormônio, né, sobre as implicações psicológicas da ausência ou deficiência de vitamina D. Estou até com vontade já de melhorar esse vídeo, porque é um vídeo que eu fiz na época lá no Pará, falando sobre isso. Já muita coisa tem sido acrescentada a esse pensamento e essa é a construção. Mas diante de tudo isso foi quando eu percebi que fazer um canal de psicologia, especificamente falando sobre psicologia, isentar, por exemplo, outros aspectos do ser humano. Então não sei como vai ficar o nome do canal, não sei como vamos desenvolver exatamente os temas, mas basicamente aqui nós vamos ampliar sobre algo que tem me preocupado muito. Basicamente é estilo de vida, por isso que eu estou aqui hoje. Não estava com vontade de gravar esse vídeo, porque na verdade esse é o momento que eu tinha tirado aqui para fazer minha meditação, para ler um livro, mas eu falei assim, não, eu preciso conversar com isso com o pessoal que está inscrito. Eu preciso falar sobre isso,
porque é de extrema importância que nós comecemos então a entender, perceber e falar, analisar esse ser humano como um ser bio, né, também, ou seja, o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós vamos fazer, nosso estilo de vida. Psico, que é o que a gente vai continuar fazendo aqui, trazendo pessoas para nos ensinar sobre psicologia, trazendo conhecimentos, novidades, atualizações sobre psicologia, mas também falando sobre essa questão social. Para além das interações sociais, é isso que a gente também pode fazer, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, estou aberto aí para todas as conversas e as discussões que possamos ter, mas para além disso, eu tenho percebido que alguns comportamentos, né, principalmente na área financeira. Eu fiz um vídeo recentemente sobre psicologia e gratuidade, está com mais de 10 mil visualizações, onde eu falava sobre a importância de pensarmos no valor das coisas, entre produtos e serviços, e eu tenho percebido que a grande maioria das pessoas tem tido muito essa dificuldade financeira. E dinheiro, gente, a relação com o dinheiro principalmente é algo baseado na emoção. E se as emoções não são alvos de estudo da psicologia, muitas pessoas acabam não tendo acesso a serviços de psicologia porque não conseguem ter essa disciplina, não conseguem entender como se ganha dinheiro, vivem reclamando do chefe ou trabalham em coisas que assim, não existe um planejamento de carreira ou financeiro. E muita gente que às vezes teria até capacidade, não só capacidade, diria, mas recursos para isso e não o fazem. Recentemente até vi um estudo que 80% das pessoas não conseguiriam sobreviver, 86%, alguma coisa assim, das pessoas não conseguiriam sobreviver mais de alguns meses, né, caso a renda cessasse. Então falar sobre psicologia, falar sobre dinheiro, falar sobre estilo de vida, falar sobre qualidade de vida, tudo isso talvez não caiba somente no guarda-chuva que as pessoas entendam somente como psicologia, sobre alimentação, quanto que o cérebro na verdade é irmão, primo, alguns dizem até escravo da alimentação, né, do intestino. Até tem neurologista que começa a estudar muita alimentação porque entende, né, a importância disso, tanto da suplementação ou de uma boa alimentação, exercício físico. Então eu quero ampliar isso, pensando principalmente no senso de saúde. E aí eu recorro a um dos primeiros estudos da psicologia, lá de 1930, que a psicologia já estava aí, a psicologia nasce em 1880, mais ou menos, lá com Wundt. 40 anos depois, ali nos Estados Unidos, você vê, né, ciência muito nova, eles já estavam estudando sobre a felicidade. E ali, todas as variáveis que determinavam a quantidade de felicidade ou de saúde de uma pessoa, ou de saúde mental, elas estavam correlacionadas, né? Dinheiro, trabalho, família, social, hábitos, mas principalmente uma coisa fazia total diferença, que é o sentido. Então quando a gente começa a organizar as coisas, né, a vida financeira principalmente, porque ela bombeia o sangue. Dinheiro ele é igual ao ar, né? A gente precisa de ar para viver, mas a gente não vive para respirar. A gente precisa de dinheiro para viver, mas a gente não vive exclusivamente por dinheiro. Então tenho percebido que alguns comportamentos, a relação com o dinheiro, volto a dizer, a relação com alguns hábitos básicos saudáveis tem potencializado também os atendimentos em psicologia. Eu não sei se a gente vai ficar amplo demais, mas eu digo que vamos criar aqui um bom guarda-chuva baseado em ciência, baseado em experiência. Então quero te agradecer, você que acompanhou até aqui, mas eu não poderia seguir um canal de psicologia entendendo essa visão que tem ampliado para mim, tanto do homem, a visão de funcionamento geral do homem, tanto de atuação da psicologia e dessa interatividade, né, o ser humano como um ser integral. Eu não conseguiria, não faria parte de mim continuar com esse processo só de psicologia, às vezes até de análise do comportamento, né, que a gente utiliza muito ali da base também, da análise do comportamento, mas eu não conseguiria seguir falando de saúde mental sem abordar
outras questões, né? Como comportamento, saúde financeira, dentro também das questões da psicologia. E é isso. Meu nome é Sérgio Silva, vou ficando por aqui. Para mais informações sobre mim, sobre o meu trabalho e sobre nós, sergiosilva.net, tá bom? A gente se vê, até já! Esse até já quase que eu engasguei, fiquei falando aqui, não trouxe água. Legal. Ah, que bom, né? Poder abrir o coração.